Pode se sentar e vamos à palavra de Deus. Pode ligar aí. Vamos à palavra do Senhor. Abra, por favor, no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. O capítulo 5, versículo 1. Hoje vamos falar sobre o profeta Eliseu, a última mensagem sobre o profeta Eliseu. E o milagre, o sinal mais conhecido, que foi justamente a libertação e cura do general Naamã. Muito bem? Vamos ler aqui o versículo 1. Diz assim: Segundo Reis, capítulo 5, e o versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: É a passagem que é inspirada esse louvor que a gente acabou de ouvir, vem dessa passagem aqui. Aliás, muitos louvores que a gente escuta, vêm muitas vezes da própria Bíblia. Muitos salmos, muitas palavras que a gente ouve aí, a origem está aqui. Está escrito assim no versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Amém? Ele tinha muitas qualidades, era um general, era alguém importante naquele país, era um herói nacional. E quem olhava para aquele homem, em cima daquele cavalo, vestido com aquela armadura, à frente daquele exército, não imaginava que ele tinha um segredo. Por trás de toda aquela força humana, havia um problema que ele não podia resolver: a doença, a lepra. O seu dinheiro não tinha como resolver aquele problema, o seu prestígio, a sua fama, a sua força. E de fato, muitas vezes a vida, ela dá essa lição. Uma pessoa que às vezes se acha tão grande, mas diante do problema ela fica pequena. Porque com toda a sua força, ela não pode resolver aquele problema. Vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através desta palavra, fala com cada vida que está aqui, venha falar ao nosso coração, venha nos abençoar. No nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus e pode aplaudir bem forte a palavra de Deus. Graças a Deus. Naamã ficou sabendo, através de uma escrava de Israel, uma menina, que havia um profeta chamado Eliseu. E que se ele saísse daquele país e fosse até Israel, ali ele receberia a resposta, a cura que ele estava precisando. E o que é que ele fez? Prontamente,
Ele preparou o seu exército, pediu autorização ao rei da Síria e fez uma longa viagem até Israel. Ele é um estrangeiro que está chegando agora em Israel e ele não vai falar com um profeta. Ele vai falar diretamente com o rei. E quando o rei vê aquele exército chegando, o rei fica apavorado. Porque Naamã é um homem muito importante. Aquele rei, sem saber o que fazer, passa o caso para o profeta. E o profeta vai dizer assim: manda ele vir até aqui onde eu moro. Então aquele rei vai sair do centro do país e vai entrar na periferia, no bairro mais simples, nos lugares mais modestos. E vai chegar até a moradia do profeta, que não era nenhum palácio, era um lugar simples. E vai ficar ali esperando o profeta sair para atendê-lo, porque afinal de contas, ele era um homem muito importante que tinha vindo de uma longa viagem. Para surpresa de Naamã, Eliseu não vai sair de dentro de sua residência, de sua moradia, sua cabana. Ele vai mandar o seu auxiliar, o seu empregado, chamado Geazi, o seu servo, e vai dizer assim para Geazi: olha, Geazi, quem está aí na frente é Naamã. Diz para ele, eu vou mandar um recado para ele. Manda ele mergulhar no Rio Jordão, 7 mergulhos, e ele vai ser curado. E aí Geazi vai sair daquela cabana, vai olhar para Naamã ali imponente, em cima de um cavalo, um homem valente, um homem forte, um herói nacional e muito orgulhoso, e vai dizer: olha, eu sou o servo de Eliseu. E ele está dizendo para você, general Naamã, o recado de Deus para você é esse: dê 7 mergulhos no Rio Jordão e você vai ficar bom. Naamã, naquela hora, ficou muito furioso. Naamã tinha um problema, e esse problema que ele tinha era tão sério quanto a própria lepra. Naamã, ele era muito orgulhoso. Naamã, ele não, de maneira nenhuma, ele iria aceitar ser recebido dessa forma. O rei, quando viu Naamã, ficou com medo. Quem era o profeta para desprezá-lo? Isso mostra, minha gente, o seguinte: que as coisas de Deus não são como as coisas dos homens. O homem fica impressionado com a riqueza, com o poder, com a influência. Olha, fulano é importante. Olha, fulano tem dinheiro. Olha, fulano está aí à frente de um exército. Olha como ele é grande. Olha como esse homem é grande. Os homens ficam impressionados com a glória de outros homens, mas para Deus todos são iguais. E para Deus o que importa para a pessoa viver o milagre é a obediência. E era isso que Naamã tinha que aprender. Ele tinha que descer do cavalo e tinha que se quebrantar diante de Deus. Porque enquanto ele não fizesse isso, ele não iria receber a cura. O que impede a pessoa de receber a sua bênção é o orgulho. É isso que impede muitas vezes o milagre de acontecer na vida de muita gente. A pessoa não se dobra, não se curva diante da vontade de Deus. Naamã, então, vai pegar o caminho de volta, furioso. Quase começou uma guerra. Versículo de número 11. Versículo 10 e 11. Então Eliseu, o profeta, lhe mandou um mensageiro. Olha só que falta de respeito. Mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. O Jordão é o rio Jordão, o mesmo rio que Jesus se batizou. E tua carne te tornará e ficarás purificado. A carne vai voltar e você vai ser purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi. Ao invés de aceitar aquela palavra daquele servo, pois entendia ser aquela
uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus. Ele olhou para a aparência daquele servo, ele olhou para aquele lugar e ele desprezou no seu coração. Você quer saber uma verdade? Deus opera nos lugares mais simples. E Deus usa as pessoas mais simples para promover um grande milagre em nossas vidas. Naamã, ele não entendia isso. Ele não entendia as coisas de Deus. Ele não entendia que para enxergar as coisas de Deus, os nossos olhos e o nosso coração tem que ser, às vezes, como um coração de uma criança. A gente tem que acreditar, tem que crer. Não precisava ele pensar muito. Só o que ele precisava fazer era obedecer. Apenas isso. E ele não quis. Ele disse não. Muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, Naamã dizendo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele pensava assim: Eliseu vai chegar até mim, eu sou importante, ele vai colocar a mão aqui na minha doença, ninguém vai ficar sabendo, vai clamar ao Deus dele, olha só que distância, vai clamar ao Deus dele, clama aí ao teu Deus, e eu vou ficar bom. Não foi assim que aconteceu. Não foi dessa maneira. E ali ele estava voltando para o país dele. E continuando, ele vai dizer no versículo 12: não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele está dizendo, lá em Damasco também tem rio. Se é para tomar um banho, eu podia tomar um banho lá perto de casa. Eu podia dar um mergulho lá e estava bom. Olha como ele não entendia nada. Mas somente o rio Jordão era o rio que nascia na montanha. E ele vinha, e é o único rio que nasce assim, dessa maneira, tão diferente. E ele vem e abençoa aquela terra. O que isso quer dizer é o seguinte: a pessoa pode até procurar solução em outros lugares, mas ela só vai encontrar solução no Altíssimo. A solução só vem do Altíssimo, só vem de Deus. Para certas situações, a única solução é buscar a Deus. Se Naamã estava doente, naquela situação tão terrível, adiantava ele ter dinheiro? Uma alma perturbada, a perturbação vai embora porque a pessoa tem dinheiro? O demônio está na vida daquela pessoa, se manifesta naquela vida. Aí o demônio vai sair, a pessoa diz, vai embora, eu tenho dinheiro. É assim que funciona? O mal está na vida da pessoa. Aí a pessoa vai dizer, demônio, vai embora porque eu sou presidente de uma empresa. É assim que funciona? Tem situação que somente Deus pode resolver na vida de alguém. Não adianta procurar solução em lugar nenhum. Você só vai encontrar paz em Cristo Jesus. Você só vai descansar na presença do Altíssimo. E Naamã precisava aprender isso. Naamã então vai ser convencido por um filho que ele tem, um servo que ele tem grande estima como um filho, e chama-o de pai e diz, se o profeta pedisse, pai, algo difícil, você faria. Por que você não vai lá e dá esse mergulho no Jordão? Já estamos perto, é caminho. Dê os 7 mergulhos. Naquele caminho, Naamã vai refletir, vamos lá, vamos tentar. Chegou diante do Jordão, poucas pessoas sabiam o real motivo de ele estar naquele país, e agora ele vai começar um processo de quebrantamento, uma jornada de autoconhecimento, e vai ter que se despojar de todo o seu orgulho e de toda a sua glória, porque se alguém está na presença de Deus, ela tem que se despojar e reconhecer que não é nada, se não for a graça de Deus em sua vida. Naamã vai descer do cavalo, vai tirar a armadura, vai tirar o militar, ele anda com muito orgulho mostrando as suas estrelas, não é assim? Um general, muitas estrelas, muitas insígnias, muitas medalhas, nada daquilo ele precisava para entrar no rio de Deus. Tudo ficou do lado de fora. Quando você chega aqui na casa de Deus, toda a tua glória fica do lado de fora.
Porque aqui diante de Deus somos todos pequenos. Naamã então teve que se despojar. E aí ele vai mostrar aquelas feridas para Deus. Muitos estão ali. E agora vão ver aquele homem fraco e doente. Por trás daquele grande general, tudo que existia era uma pessoa leprosa. Você quer saber uma verdade? Muitas vezes a gente fica querendo esconder a nossa lepra, mas por trás de tanta vaidade, de tanta arrogância, de tantas conquistas humanas, temos também uma lepra. E essa lepra a gente conhece como pecado. E por mais que a gente tente esconder essa lepra com as nossas conquistas, vai chegar um dia que a gente vai precisar buscar em Deus a cura para esse problema. E não tem outro jeito não. A gente tem que fazer a vontade de Deus e entrar nesse rio que é o rio da unção de Deus. É a solução que vem do alto. A única solução para nos purificar vem de Deus. Naamã deixou tudo do lado de fora. Muitos soldados olhavam aquele processo, não entendiam nada. Até quem sabe alguém ficou rindo de Naamã. Olha aí, ó. Olha como o general está. O general está acabado. O general está mal. Só quem conhece a gente de verdade é Deus, é ou não é, minha gente? Só quem conhece você de verdade é Deus. Só Deus sabe onde dói. Aí lá vai Naamã. Agora entrou no rio. Mergulhou a primeira vez. O rio Jordão não é um rio de água cristalina, não é um rio de água mineral. O rio Jordão é um rio assim meio cheio de lama, cheio de árvore ao redor, cheio de folha. Não era um rio assim muito bonito, não é um rio muito bonito até hoje. Mas era ali onde Deus queria que Naamã desse um mergulho. E aí deu o primeiro mergulho. O que é que agora acontece? Nada. Ele é apenas um leproso molhado. Deu então o segundo mergulho. O terceiro, nada aconteceu. Quantos mergulhos eram? 7. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição de Deus. Lembra lá em Gênesis, quando Deus criou o mundo e ele usou 7 dias? E quando ele terminou a obra, ele disse: agora tudo está muito bom. E descansou, tudo estava perfeito. Deus não ia fazer na vida de Naamã um remendo. Deus não ia dar um curativo para Naamã. Deus ia fazer uma obra perfeita. Mas a obra perfeita leva tempo. Quem sabe você está buscando a Deus, está vindo aqui há algum tempo e não aconteceu nada na sua vida ainda. Quem sabe você está ainda no segundo ou no terceiro mergulho. Porque Deus vai fazer uma obra perfeita. Continua firme. Continua obedecendo a Ele. Ele vai honrar a sua fé. Continuou Naamã. 4º mergulho, 5º mergulho, 6º mergulho. E finalmente, 7º mergulho. Versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Diga glória a Deus. O seu corpo foi curado, a sua vida foi purificada. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: olha as palavras de Naamã. Ele não foi apenas curado de uma doença, esse homem se converteu ao Deus vivo. Ele não resolveu apenas um problema, não. Algo que era uma dificuldade em sua vida, ele foi totalmente transformado pela presença de Deus. Foi uma transformação incrível. Ele vai voltar lá para a casa do profeta e ele vai dizer assim no versículo 15: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Diga glória a Deus.
Naamã conhecia o mundo inteiro. E agora ele está dizendo: não existe outro Deus senão o Deus de Israel. E sabe o que vai acontecer? E é uma coisa maravilhosa na história de Naamã. É que quando ele vai embora daquele país, ele vai pedir a Eliseu um pouco daquela terra. Para quando chegar no seu país, adorar a Deus pelo resto de sua vida, ao único e verdadeiro Deus de Israel. Mais do que abençoar você, Deus quer salvar a sua alma. E foi isso que ele fez na vida de Naamã. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. E aplaude mais ao Senhor Jesus. Aplaude mais e diga glória a Deus. Que coisa maravilhosa Deus fez na vida de Naamã. E é isso que Deus quer fazer também nas vidas de todo aquele que busca a solução para um problema que não tem solução. E esse problema faz a pessoa ter uma mudança, uma transformação. Quantos aqui até um dia já disseram: nunca que eu estaria numa igreja de crente? Alguém já disse isso? Nunca que eu estaria nessa igreja desse povo aí, porque esse povo é um povo fanático, esse povo é um povo que não sabe de nada. Olha onde você está, olha para cima, olha aí, olha para o lado. Você está na igreja, mas você está na presença de Deus, você está no rio de Deus. E quando a pessoa entra na presença de Deus, a vida dela nunca mais é a mesma. Quem sabe você está começando faz pouco tempo. Você está no comecinho ainda. Mas vai buscando. Deus não vai apenas passar um remédio na tua ferida, não. Ele vai te dar uma nova vida. Olha só que coisa linda. Aquele homem recebeu uma pele como a pele de um menino. A sua carne foi restaurada. Quando ele voltou para a casa dele, a esposa não aguentava mais ele porque ele estava leproso, estava fedorento, estava doente. Qual é a mulher que pode olhar para um homem desse e sentir carinho e sentir amor por esse homem? O homem que foi embora estava morto-vivo. O homem que volta está mais bonito do que nunca.